Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos ao teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A leitura do Evangelho desse primeiro domingo da Quaresma, a todos pode nos dar uma certa confusão interior. Pessoalmente, cada vez que eu leio esse Evangelho e hoje proclamando-o para vocês, uma vez mais como que algo não se ajusta na minha mente. E é essa seguinte reflexão: como que o diabo, criatura de Deus, tem a audácia de tentar a Deus mesmo? Como é que funciona isso? Cristo poderia não ter sido tentado, mas ele permitiu que o diabo, que é criatura dele, foi criado por ele. Lembre-se que o diabo é um anjo caído. Satanás é um anjo criado por Deus com muito carinho, mas que disse: não servirei a Deus. Esse mesmo diabo, com toda a audácia, vai tentar Cristo. Diz a Escritura, exatamente aqui no versículo 10 do capítulo 4 de São Lucas, que Deus manda aos anjos que guardem com cuidado. Imagina como os anjos guardavam com cuidado o mesmo Cristo. Essa passagem também deu muito nó na cabeça dos chamados santos padres, os padres da igreja, isto é, aqueles grandes escritores na história da Igreja Católica, especialmente a partir do século II até o século VII. Esses grandes escritores voltaram sempre a falar sobre essa passagem, questionando-se exatamente o que eu estou dizendo para vocês. E a resposta que eu quero dar a essa reflexão de como que o diabo tem essa audácia de tentar Jesus, eu tiro especialmente de Santo Agostinho, que em uma das suas homilias fala sobre isso. Santo Agostinho é do século V depois de Cristo, e ele nos diz que se Cristo permitiu a tentação,
é para que nós tiremos algumas lições. A primeira, que nós nos coloquemos no lugar de Jesus Cristo e pensar o seguinte: se Cristo foi tentado, eu também serei tentado. Significa aqui, queridos irmãos e irmãs, que ninguém está isento de tentações. Todos nós aqui sofremos tentações. Segunda lição, que o diabo existe. Ainda que algumas pessoas digam o demônio não existe, aqui está uma passagem muito concreta que fala da existência do demônio. O demônio, Satanás, é o grande tentador. E como diz a Escritura, ele não fica quieto. E esse versículo pode passar no meio desapercebido. Versículo 13 do capítulo 4 de São Lucas, dizendo: terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O diabo não se cansa. Ele tenta e volta, tenta e volta. Já escutei de alguns católicos que me diziam: ah, padre, o diabo não existe, isso é invenção da igreja. Essa passagem nos deixa muito clara a existência do demônio, que não deseja a nossa santificação, que não deseja a nossa felicidade, que não desejava que Cristo cumprisse a sua missão. Outra consequência dessa passagem, que diz Santo Agostinho, que nós podemos ser vencedores em toda tentação. Isto é, queridos irmãos e irmãs, que Deus não permite nenhuma tentação maior que as tuas forças possam suportar. Que Deus nosso Senhor só permite uma dificuldade na tua vida na medida que tu possas superar essa dificuldade. Se Deus permite determinada situação humanamente para mim difícil, nunca pense: eu não posso superar isso, porque Cristo superou essa tentação. Se Cristo superou, é porque eu também posso superar, diz Santo Agostinho. E aí está essa grande lição para mim dessa passagem: a vitória em Jesus Cristo. Nós sim podemos vencer todo tipo de dificuldades, todo tipo de tentação. E termina essa homilia dizendo o que Bento XVI, dizia hoje no Ângelus. O Papa Bento XVI falava das grandes armas do cristão, que são as armas para que nós vençamos toda a tentação. Bento XVI dizia que são oração, jejum, escuta da palavra. Por isso rezar muito, gente. Não demos trégua à oração, e especialmente aqui essas famílias que eu vejo na paróquia. Rezar em família. Família que reza unida permanece unida. Buscar rezar em família, dedicar tempos em família à oração, dedicar tempos para você rezar. Não é indiferente. A força que você tem depois de rezar é muito grande. Jejum. Sim, fazer jejum físico e jejum espiritual, como nós dizíamos no domingo passado, como nós preparávamos o nosso coração na quarta-feira de cinzas. Fazer também, sem dúvida, de todo esse período, uma grande certeza: eu posso vencer com Cristo. E Cristo me diz, no final desta homilia, Ele me dá esse recado: que Ele é mais, que Deus é mais. E como diz São João Evangelista, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Você vencerá qualquer tipo de dificuldade. Não temas, Deus está contigo, Deus jamais te abandona, Deus é o teu melhor amigo, Deus é mais. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.